Tudo bem? Tá tudo certo aí com você, com a família? Tudo certo, né? Tudo certo. Hoje vai no improviso mesmo, dentro do carro, com iluminação de Então casa vamos, noturna, mas não tem jeito, é o que tem para hoje. isso aí, vamos que vamos transmitir ao vivo, vamos para o Instagram. Vamos lá, um, dois, três, espera aí. Pronto, foi. Olá, espero que estejam todos bem. Eu sou Wagner Fernandes, esse é mais um Ateneu Tricolor que está chegando até você. Vamos falar um pouco sobre essa rodada, sobre o último jogo do Fluminense que aconteceu ontem no Maracanã, Fluminense 1, Vitória 1. Vamos comentar esse resultado frustrante para a torcida, que deixou a gente um pouco bem aborrecido, na verdade, da forma como aconteceu. Às vezes não é nem o resultado, é a forma como o resultado acontecesse. Talvez se tivesse tido 1-1 com o Corinthians no meio da semana, com o Corinthians pressionando a gente o tempo inteiro, o jogo tivesse sido 1-1, seria bem menos frustrante que aquele 1-1 de ontem com vitória no Maracanã. Então vamos começar aqui com o meu amigo Giliardi. Fala para nós aí o que faltou para essa vitória sair, qual que é a cota de participação do Renato Gaúcho, se, se por acaso não teve participação do Renato, o que você acha? Boa noite novamente, meu amigo Wagner. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham aqui. Ah, sim, Renato, agora já não dá mais para tirar a culpa dele. Daqui para frente, ele já pode ser responsabilizado, positivo ou negativamente. Nesse caso, negativamente, porque o Renato, ele evoluiu muito como treinador. Né? Hoje, o cara que fala que o Renato é aquele treinador boleirão, aquele cara que é amigão dos jogadores, está equivocado. Ele evoluiu muito, só que a gente está percebendo que a teimosia permanece lá. Né? A teimosia permanece quando a gente vê na escalação do nosso time o Canóbio não produzindo absolutamente nada, perdendo um gol daquele porque ele errou a bola, deu aquela famosa capada mesmo, né? Mas está lá como titular absoluto. Quando a gente vê ele insistindo com o Hércules, né? Sem razão, tá lá o Hércules, cadeira cativa. O René agora porque fez aquele gol, pronto, agora quem vai sair do time mesmo? Uma coisa não anula a outra. René é muito deficiente tecnicamente. Era jogo para estar dando rodagem para o menino lá da base, mas a gente tem que aturar a baranga do René porque ele fez aquele golaço lá contra o Corinthians. Sem falar daquele zagueirinho lá que eu não dá para confiar nele. Ele, nossa, ele falha, ele pichota a bola, enfim. E parece que o Keno, né? O Keno, ele não vai contar muito com o Keno, porque ontem ele tirou o Canóbio e botou o Serna. E era jogo para ele botar o Keno. O Keno dá aquela rabiscada ali, criar uma opção de jogo por ali, porque aquela ali é uma parte nula do esquema tático fluminense. As coisas não acontecem ali. Né? E como você mesmo falou, era um jogo para o Fluminense se impor, era um jogo para o Fluminense ir lá e fazer o seu dever de casa. Como é superior em material humano, tinha que vencer o Vitória. Era um jogo para vencer. E vencer bem, não era só vencer. Vencer bem. E a gente não venceu, claro. O Fluminense jogou, o futebol que o Fluminense jogou era o suficiente para vencer. Se não fosse aquele vacilo lá de 3 em cima do camarada, e o glorioso Thiago Santos conseguiu tomar uma caneta naquele imbróglio todo, né? Poxa, 3 em cima do cara, gente, faz uma falta. Pega a bola, para o jogo, faz qualquer coisa. 3 em cima do cara não parou. A gente tomou um gol de empate. Né? E sem contar aquele pênalti ridículo que não foi dado, o VAR sequer chamou, né? Mas esperar o quê? De um árbitro que há 6 meses atrás, o seu Mário Bittencourt, falou que ele jamais voltaria a apitar jogo do Fluminense. Então, meu amigo, na dúvida, a má vontade imperou. Na dúvida, não vou dar. E o VAR, mas a culpa não é dele não, a culpa é do VAR, que não chamou. Aquilo ali era lance para no mínimo chamar. Houve um puxão na camisa do Ares. O Ares valorizou? Valorizou. Mas houve um puxão, poxa. Tinha que chamar. A obrigação do VAR era chamar. E aí, moral da história. Empatamos um jogo que podíamos ter vencido, porque o seu Renato Gaúcho, mais uma vez, errou na escalação e substituiu mal.
Então, na verdade, a gente não está conseguindo entender por que o Renato está mantendo a escalação do Mano, não cativo. Então, nós temos que colocar no colo dele a culpa desse resultado, mesmo sabendo que o time errou muito naquele finalzinho. O segundo tempo foi um finalzinho, um segundo tempo morno. E aquilo que você falou, tinha 3 caras em cima do jogador deles. Deu o primeiro combate, segundo combate, terceiro combate, e veio um quarto jogador do Fluminense em cima dele, e não fizeram uma falta. Não estou dizendo para ser violento, mas pelo menos para bater a carteira do cara, pelo menos para afastar a bola dali, para tirar o perigo. Tem que parar, pô. Tem que parar o jogo ali. Caramba! A impressão que o cara, inclusive, deu uma caneta em um deles, né? Parece até que... Thiago Santos conseguiu tomar uma caneta. Thiago Santos é o novo Igor do Renato Gaúcho. Lembra de 2008? Na Libertadores tinha um Igor lá que ninguém entendia como que esse cara era titular do Fluminense, mas ele insistia. O Thiago Santos é mais um Igor. Em 2008 nós tínhamos um Igor só. Agora em 2025 nós temos a versão do Renato Gaúcho. Temos o Thiago Silva como Igor, o Hércules como Igor, Canóbio como Igor, o Fuentes, os caras que ele não tira. Os caras que estão lá, cadeira cativa. É isso aí. Então, nós vamos, por falar em escalação, vamos comentar a relação do pessoal que viajou para o Chile, que está a caminho do Chile para o jogo, né? Vai ter o jogo da Copa Sul-Americana e os titulares ficaram no Brasil, né? Os titulares vão ficar no Brasil para esse jogo. Então, só para você ver, nem o Renato Gaúcho vai viajar. Nem o Renato Gaúcho vai para o Chile para enfrentar a União Espanhola. Então, só para você ver quem é que vai, vou deixar aqui depois, aqui embaixo na barra de rolagem, o pessoal que vai. O Fábio não viajou, vai ser Gustavo Ramalho, Vitor Eudes e Kevin Vinícius. Laterais, o Fidelis, o Léo Jansen e o Wagner. Eu não conheço esse Wagner. Zagueiros, Caio Amaral, Davi Schnitt, Gustavo Sintra, Manuel Thiago Santos. A zaga vai ser Manuel Santos, né? Volante, Beal, Dorman, Nonato e o Davi. Meias, Lescano, Thiago Henrique e Fábio Henrique. Lavega, atacante, Lavega, Kelvin, Keno, Serna, Lavega, Paulo Baia, Wesley Latam e Kevin, que deve ser o outro menino da base também. Então você está vendo aí que somente o Keno, praticamente, de Keno e Everaldo, é claro, mas acho que o ataque vai ser Keno e Everaldo, mas você está vendo que nem o Renato vai viajar. Minha concepção, ele está menosprezando essa competição, porque quando vai chegar o momento em que não vai ter volta, vai chegar o momento em que o time vai ficar faltando 2 rodadas para acabar a primeira fase, precisando de ponto. Era para garantir agora a classificação. Então ele está levando só os reservas, achando que vai ser baba do boi cansado. Então não gostei, estou achando que ele está muito confiantezinho, que nem ele mesmo vai viajar. Então eu não sei não, cara, não sei, porque eu não acho que ele quer priorizar o Botafogo, né? E parece, Renato não deve estar afim de fogo. Mas, sinceramente, o que a gente tem mais chance de ganhar? O Brasileiro ou a Copa Sul-Americana? Eu acho que tinha que concentrar as energias na Sul-Americana, o primeiro colocado, entendeu? Então, não sei, o que você achou aí? Bem, eu não faria isso. Eu levaria um time misto, mas levaria o meu time que eu tô ali jogando. Eu daria prioridade. É um jogo para ganhar e devia ficar tranquilo com a classificação encaminhada, né? Mas é o Renato, né, cara? O Renato, a gente sabe que é assim, né? O Renato, ele tem dessa. É um time de garotos, com alguns veteranos ali, mas ainda assim, né? É um adversário bem inferior, né? Realmente, que esse time que tá indo aí, dá para fazer uma frente, dá para trazer no mínimo um empate. E quem sabe assim, nesse jogo, a gente pode acompanhar com mais calma o Lescano,
acompanhar com mais calma o Lavega, ver mais uma vez como que vai se comportar o nosso lateral, né? E ver alguns garotos da base ali, né? Para ver se a gente pode aí futuramente, né? Contar com algum deles, né? Então, vamos olhar pelo lado positivo. Vamos olhar que o Renato acertou, que realmente é um adversário bem fraco e vai ser um jogo bom aí para dar rodagem para essa meninada, para a gente ver um ou outro jogador. Espero que ele comece com o Lescano. Insisto em dizer. Ontem ele poderia, no jogo contra o Vitória, ele poderia ter botado o Lescano ao invés do Nonato, mas ele vai lá e coloca o Nonato. Então vamos ver se dessa vez ele já vai começar com o Lescano. Vamos ver o Lavega, como que esse rapaz se comporta. E torcer para o Fluminense não perder, né? Vir lá com um ponto. E aí, quando pegar o Botafogo, que o time do Mano Menezes descansava 15 dias, parecia que não tinha descansado nada, né? Pegava o adversário se arrastando. Tá na hora de a gente ganhar o Botafogo. O Botafogo tá enjoado com a gente, faz um tempão que a gente não vence o Botafogo. Seria uma vitória muito importante a nível de classificação, a nível de, mesmo que a gente não tenha elenco para bater de frente ali, combatendo em todas as frentes e assim, visando ser campeão, quanto mais pontos a gente somar no brasileiro, quanto mais a gente se manter lá em cima, melhor. Para a moral do grupo, né? Isso dá moral também. Né? E quem sabe, né, enrolação de um campeonato desse aí, a gente consegue beliscar uma coisa aí grande, né? Então, vamos lá, vamos torcer para dar certo, né? Essa é a minha opinião, Wagner. Assim, eu acho arriscado, sabe? Eu acho muito arriscado. Você está aventurando uma tabela tranquila na Sul-Americana por um desesperozinho no final. Eu não sei, eu acho que o Renato está arriscando porque ele está assumindo essa responsabilidade. Ok, concordo que o jogo contra o Botafogo vai ser encrespado, vai ser enjoadinho de ganhar, mas eu não sei. Eu acho que não é essa baba de quiabo, não. Então, parece que minha preocupação é o Renato tá tratando esse jogo como uma molezinha, uma sopinha no mel. Não é, cara. Né? Tem que jogar sério. Então, o lado bom, como você falou, a gente pode ver o Lescano atuando, a gente pode ver alguns aí que a gente está pedindo há mais tempo, mas a pergunta é, ele vai aproveitar esse pessoal se jogar bem? Será que vai? Essa que é a grande questão, entendeu? Vamos falar do VAR. Eu não sei se você chegou a ouvir o áudio do VAR, do lance do John Arias ontem, foi divulgado o áudio, né, da avaliação, da análise do VAR. Então, você chegou a ouvir. Naquela análise, eles identificaram que o John Arias, ele, ao fazer o movimento rodando ali, ele mesmo provoca o seu próprio desequilíbrio e o toque e a puxada de camisa não teve muita influência. Em si foi isso. Né? O que você achou? Né? Eu achei que foi pênalti total, mas como é que você viu? Você chegou a ouvir aquele áudio? O que você acha? O que você achou? Cheguei a ouvir, sim, né? Se fosse pro Flamengo era pênalti. Se fosse pro Corinthians era pênalti. Mas como é pro Fluminense, não é pênalti. É simples assim. Ó, tem um rapaz aí, eu esqueci o nome dele para dar o crédito. Ele faz a leitura labial. E tem um outro rapaz que eu esqueci o nome, que ele é tricolor, e ele fez um negócio bem bacana. Ele pegou o árbitro que apitou o jogo do Corinthians, botou 3 situações. Quando o jogador Nenê, que já jogou aqui no nosso Fluminense, que está lá no Juventude, falou um palavrão ao perguntar um negócio aí, ele expulsou o Nenê. Teve mais um jogador que também falou um palavrão a esmo, né, em direção a ele expulsou o cara. No jogo a gente fez contra o Corinthians, teve um jogador do Corinthians que foi lá, xingou ele na cara dele, mandou ele tirar a mão dele e sequer deu amarelo. Aí a conclusão desse rapaz, depois eu vejo o nome para dar os créditos a ele, ele falou, o árbitro ele vê a cor da camisa. Ou seja, como a camisa do Corinthians tem peso, estava jogando lá na arena, não expulsou o cara. Entendeu?
Agora, se de repente você é um jogador do Fluminense que faz a mesma coisa, o cara peitou ele, xingou ele na cara dele, mandou ele tirar a mão dele, deu um tapa na mão dele. Se era qualquer jogador do Fluminense, ele expulsava. Cara, infelizmente, a nossa arbitragem é precária, para não dizer que é tendenciosa, sabe? Isso estraga o espetáculo, isso estraga o campeonato. Mas, enfim, o cara foi reeleito, né? Então tá todo mundo feliz, tá todo mundo feliz com o que está acontecendo. Os clubes, os presidentes de federação, os presidentes de clube estão felizes, entendeu? Porque se eles estivessem satisfeitos, iam votar pela mudança. Então, cara, é isso, né? O VAR, poxa, é pênalti, aquilo ali foi muito pênalti, foi pouco pênalti não, foi muito pênalti. Mas a gente tem que aceitar. É terrível, cara, terrível. É isso. Então, eu vou passar aqui, ver se você consegue ouvir corretamente. Eu vou compartilhar aqui, você vê se você consegue ouvir. Tá ouvindo aí? Não tá ouvindo? Wagner, sai um som, mas corta. Não, não tá saindo. Não tá tranquilo. Eu tentei passar aqui o áudio do VAR, mas vai ficar muito ruim, porque também vai dar direitos autorais para o autor do vídeo, né? Então eu teria que achar o áudio do VAR oficial e colocar aqui na tela, o que não vai dar tempo de a gente fazer. Então, para não dar banimento no canal, é melhor não mostrar as imagens do canal do cara. Então vamos lá, deixa eu só. Vamos pensar nesse jogo aí de quarta-feira, né? Esse jogo vai ser importante para nós. E aí, mas o que você pensa? Você tem expectativa que o jogo seja parecido com o do São José, não? Não, acredito que seja um jogo um pouco mais difícil, né? Eu acho que vai ser mais pareio, né? Mas vejo o Fluminense mesmo com esse time aí bem recheado de jovens, né? Eu acredito que vai ser o Marcão que vai ser o treinador, né? Eu acredito que o Fluminense possa trazer um bom resultado. O Renato está apostando que na Sul-Americana a gente precisa só de mais 3 pontos, né? Para garantir a nossa classificação, né? Então a gente vai jogar contra o Once Caldas no Maracanã, vai pegar aquela baba de quiabo que é o São José, pode pegar em qualquer lugar, aquele time lá que a gente dá para vencer, né? Pelo amor de Deus, um time muito fraco, né? Então o Renato está apostando isso aí, e nesse primeiro momento ele claramente está dando ali prioridade para o brasileiro mesmo. Ele vai para cima do Botafogo com força máxima, visando os 3 pontos. Então, Wagner, nesse momento, cara, eu só posso torcer para que dê certo, que ele tenha acertado na estratégia dele e que dê tudo certo, o Fluminense volte com um bom resultado lá na Sul-Americana e que o jogo contra o Botafogo a gente possa vencer esse clássico, né? Que ultimamente o Fluminense tem dado umas jateadas nos clássicos que é terrível. Então é difícil a gente ganhar um clássico. Então já passou da hora a gente vencer o Botafogo, já tem uma sequência aí muito grande já de derrota e é o jogo. Então, já que ele fez essa logística aí, que dê certo. Só nos resta torcer que dê certo. Então, no momento, essa é a minha opinião. Agora, se der errado, a gente vem aqui, critica, né? Porque é o que você falou. Seria interessante já garantir logo a classificação na Sul-Americana, entendeu? E pegava o Botafogo com descanso menor, mas, pô, o calendário é assim mesmo. E não tem jeito. Essa é a minha opinião. Beleza, é isso aí, galera. Nós, para resumir a paróquia aí,
Nós realmente vimos um Fluminense que tinha plenas condições de ganhar ontem. Foi frustrante, ficou gosto amargo, e é uma derrota, cara. Para mim, é sabor de derrota mesmo. Esse pontinho, esses 2 pontos são pontos que não se perdem. Tá? A gente tem que perder para o Palmeiras, a gente tem que perder para o Flamengo, a gente tem que perder para esses times da prateleira de cima. Perder um ponto aqui, outra colar. Tem que perder um ponto para um time que vale a pena perder um ponto. Agora, perder para o Vitória no Maracanã é um ponto que não se perde. Porque lá no final do campeonato, a gente vai lembrar, poxa vida, como é que seria se a gente tivesse esses 2 pontinhos. Esses 2 pontinhos aí pode ser a diferença entre a vaga na Libertadores ou a não vaga. Já parou pra pensar nisso? Entendeu? Então o time tem que abrir o olho, pensar, refletir. Tá? Então, vamos ficando por aqui. Eu queria que o Giliardi desse sua palavra aí de despedida para o pessoal, dar um abraço na galera aí. Eu vou pedir para o pessoal para curtir o nosso vídeo, assinar o canal, especialmente o nosso canal do YouTube. Eu sei que você já é seguidor aqui do Instagram, mas siga o nosso YouTube. Nós precisamos aí chegar a 100 seguidores para as lives irem direto para o YouTube, não ter que gravar, salvar para mandar para o YouTube. Então, conto com você também, chega junto com a gente. Fala aí, Giliar, se despede aí do pessoal. Bem, meu nome amigo, um grande abraço para você, uma boa noite aí de descanso. A todos nós, a todos que estão nos acompanhando aqui, saudações tricolores a todos. E vamos lá, vamos torcer para que a gente consiga um bom resultado aí na Sul-Americana, que o time volte àquela vibe positiva e vamos para cima do Botafogo, entendeu? Aproveitar que o Botafogo tá uma draga nesse momento, partir para cima. É agora ou nunca. Se não vencer agora, vence nunca mais. Mas é isso, meus queridos. Um grande abraço, saudação tricolores a todos. Wagner, até a próxima. Estaremos aqui, firme e forte. Até a próxima. Boa semana aí para todo mundo. Grande abraço. Deus abençoe suas famílias aí. Fiquem todos com Deus. Abraço. Abraço a todos.